Vamos sentar, vamos conversar, saber a questão sexual, falar com homens, orientar mulheres para que elas puxem a orelha, pega pelo braço, leva seu marido para dar uma conversadinha, né? Homem foge, né? Foge. E como nós, ele arruma desculpa, né? Só que a desculpa dele é quando está falhando. A gente arruma algumas desculpas quando não está afim da coisa. Não é assim? O homem, quando está falhando, ele dá umas disfarçadas também, doutor. Boa tarde, tudo bem? De todas as maneiras, Cristina. É, né? É verdade. Ele tenta fugir da situação, né? É uma situação constrangedora que incomoda ele mexer com a sua intimidade, né? Mas a gente precisa entender, afinal de contas, quando é que o homem está sexualmente fraco? Quando é que ele já precisa ir buscar uma ajuda antes que esse problema se avolume, antes que ele cresça, antes que ele fique sem rédeas, né? E antes que a situação do casamento fique insustentável. Tem um limite para isso? Cristina, olha, é bem fácil tanto o homem quanto a mulher se localizar numa situação como essa. É mesmo? Como é que é? A partir do momento que ele começa a sentir que não consegue manter uma ereção, está com dificuldade de manter e alterna as fases boas e ruins, está na hora de procurar ajuda. É o comecinho, certo? Aí quando chega o desespero, né, é que não consegue mais nem penetrar, aí sim a situação, vamos dizer, complica. Mas quando está no começo, ele está com aquela dificuldade de manter a ereção e começa a se permanecer por bastante tempo, né? Até que chega um momento que ele não consegue mais penetrar. E você vê que é interessante, Cristina, que ele alterna fases. Então o homem tem fases que ele parece que está bem, que ele está melhor. Não, melhorei. Isso faz, ele posterga buscar ajuda, né? Faz com que ele deixe mais tempo para buscar a ajuda médica. É, porque fica uma imagem enganosa, né? Ele fala, puxa, ontem eu não estava muito firme, mas hoje eu estou me sentindo mais, né, propenso para a coisa. Amanhã ele também não está. Então ele vai se enganando. Às vezes, o psicológico, às vezes ele está um pouco mais seguro no outro dia, ele consegue mais. Pode existir alguma coisa que está comprometendo mesmo o pênis a ter uma ereção plena, né? Então é importante que ele fique atento a uma situação como essa, de alternar fases boas e ruins, né? E ritmo sexual, existe um número ideal, uma questão, tipo, é padrão esse ritmo para todos os casais ou não? É interessante a pergunta, Cristina, porque a gente sempre diz que o ritmo é do casal, né? Vai depender os dois fazem. Da condição, do que ele está tomando mais atenção, se o emprego, se os filhos. Então o ritmo é sempre do casal. Ninguém pode dizer, eu tenho uma relação a cada 15 dias. Você está bem com essa relação? Você está se sentindo bem? Você se dá bem com a tua parceira nessa situação? Estou. Perfeito. Não, eu tenho que ter relações, tem casais, a gente tem nosso cotidiano do consultório, a gente consegue ver que tem casais que tem que ter relação quase todo dia. E acontece mesmo, né? Chega a ser uma coisa... Então isso é real, não é ficção, não é invenção. Mas existe mas por que eles estão lá no consultório, então? Porque existe uma pressão sobre o homem. Então, tem mulheres, às vezes, que têm uma atividade sexual um pouco mais, vamos dizer assim, frequente, né? E o casal está tendo isso, né? E daí pressiona um pouco mais o homem, ele fica preocupado. Existem aqueles casais também, que é muito comum isso, que estão tentando engravidar, então tem que planejar, ou seja, tem que ter sexo cada 2 dias, ou dia sim, dia não, ou nos dias que está perto. Isso cria uma certa instabilidade emocional, às vezes ele se sente inseguro. Eu também sempre imaginei isso, porque imagina, porque hoje os casais ficam assim, né? Não, a hora de fazer é tal hora, 15 horas e 20 minutos. Olha, deixa o trabalho, eu estou indo ali, vamos copular. E quando alivia, mas copular é bom, mas quando alivia essa situação, de repente fala, olha, agora eu estou melhor, agora parece, não estou naquela pressão nos dias, ele parece que é uma maravilha. Isso acontece mesmo, é uma coisa corriqueira da gente encontrar no consultório. Se você fosse definir, esses dias eu estava lendo e eu achei muito interessante essa história do feromônio, né? Se você fosse definir para o meu público em casa, o que você diria que é essa tal de feromônio? Homem e mulher têm? Todos temos ou não? É a química, eu digo sempre, o feromônio é a química que existe dentro do casal. E que não é fácil de encontrar, né? É difícil. Acontecer essa coisa louca. Isso, então, às vezes os casais se dão bem no dia a dia, no trabalho, trabalham juntos, mas chega na hora da relação, não se dão tão bem, porque às vezes não bate o cheiro, não bate a química, né? No dia a dia. E a química é exatamente isso que você estava falando, viu, doutor? É um conjunto de coisas, né? Não é só uma questão de, eu tenho atração por fulano,
exatamente só por... Não. Mas é um individual, conjunto, é Cristina. o cheiro. Mas é individual. Cheiro é uma coisa, a compatibilidade, a maneira como o homem trata ela no dia a dia, como ele vê, o carinho que ele faz. A mulher, às vezes, tem uma sensibilidade maior com isso, algumas têm, outras já não têm. O homem, às vezes, é mais visual, às vezes também no dia a dia, alguma coisa que se relaciona no dia a dia, que perturba o relacionamento, pode interferir na cama, entendeu? Tudo isso tem uma certa relação. Tudo isso, resumindo, vira feromônio, que pode ser uma explosão louca, esse teu ato sexual, ou pode ser aquela catástrofe, né? Exatamente, existe isso, né? Existem homens que relatam, que falam, ai, nossa, eu senti uma atração visual pela mulher, de repente fui na hora H, não dei conta, não era o que Mas isso que o meu corpo queria. Era só o que os olhos queriam. Existem duas maneiras. Às vezes é uma expectativa, às vezes ele está naquela expectativa muito grande de ter uma relação com essa que eu não posso falhar, e acontece falhando. E nisso que você também falou. Às vezes ele tem ele acha que vai ser bem, por mais que ele tenha um bom desempenho, mas ele falou, puxa, eu não senti muito bem com ela. Não gostei da maneira como ela se comportou sexualmente, tanto de uma forma ou de outra. Não deu rock. Não deu rock. Pronto. Exato, Agora, doutor Márcio, você está nessa profissão, nessa especialidade, urologia, há alguns anos já, né? E eu imagino, assim, que você já tenha tido muitos pacientes com a mesma preocupação. Como é que é o tamanho desse cliente? Eu digo tamanho em números, né? É muito grande a preocupação do homem com o tamanho do pênis? Todo dia, senhora. Todo dia? O homem se preocupa muito ainda com isso, né? Porque é muito pequeno ou porque é muito grande? Quando é muito grande, ninguém vai se preocupar. Quando é pequeno mesmo, exatamente. Tem aquela dúvida, doutor, mas é interessante que na grande maioria das vezes, o pênis é normal. Certo? Às vezes é aquele medo que ele acha que talvez possa estar interferindo. Não, mas o pênis é normal, você examina, é normal. Então ele tem aquele complexo, né, que pode vir desde ali de criança, né, com a chamada dos pais, comparando com o priminho que está fazendo xixi. Às vezes isso cria um certo trauma que ele leva para a vida adulta. Né? Eu acho que tem que parar de ter banheiro público, gente, para homem, assim, tudo escancarado. Faz a portinha fechada lá e cada um fica lá e fica nessa comparação. Para né? resolver o trauma, Nossa, né? eu acho que o trauma começa no banheiro, eu acho, né, não sei. Agora, essa coisa de onda acústica para pênis, o que é esse tratamento e onde ele é indicado, afinal? Porque eu já ouvi falar, a gente já inclusive comentou aqui, muita gente não sabe, mas existe esse tratamento. É um novo tratamento, Cristina. Não posso dizer assim que os resultados assim são tão esperados, né? Eu já fiquei com esse aparelho de ondas acústicas por alguns meses, não vi grande coisa ainda, mas a medicina ainda não estabeleceu, por exemplo, qual a intensidade que você tem que colocar dessas ondas, quantas vezes nós temos que fazer por semana, qual o paciente ideal, certo? O ideal hoje, que a gente sabe, é que aquele paciente que tem uma alteração vascular importante do pênis, ou seja, a circulação está deficiente. E essas ondas acústicas, ondas de choque, vão criar uma nova circulação. Certo? Então, aqueles pacientes que têm uma condição, vamos dizer, mais grave, então ele pode recuperar isso. Então, ainda, aqui no Brasil, é considerado ainda como experimental. Mas a deficiência dessa circulação, dessas veias ou artérias, no caso? Né? Artérias. É por conta o quê? De placas de gordura ou não ali? Mais ou menos. É como a arteriosclerose, né? Comum no diabético, né? Comum em pessoas que têm vida sedentária. Há mesmos fatores que levam o homem a ter problema no coração. Não irriga direito o pênis, então não funciona com nada, não funciona com remedicação nenhuma. Essa seria uma alternativa. Mas ainda, nós precisamos ainda ter um pouco mais de tempo para saber realmente o paciente ideal, a intensidade que a gente tem que aplicar, quantas vezes por semana, qual o total de aplicações, se isso vai depois que ele fizer melhorar e depois pode voltar. Então, ainda Ondas seriam choques, doutor, então? Não é bem um choque, é uma onda que ele não sente praticamente nada. É indolor. Depende do aparelho. Existem vários tipos de aparelhos que estão aí em estudo, né? Mas muito cuidado, né? Procure saber, tirar do médico essas dúvidas, saber se esse realmente é um bom tratamento para você. Pergunte ao médico, faça todas as perguntas necessárias, insista sobre se realmente esse é o tratamento ideal para o seu caso. Né? E no caso das injeções aplicadas nos pênis, para que tipo de problema especialmente? Isso já é um tratamento conhecido, é diferente desse outro constatado que funciona. Quando não funciona nada, está lá funcionando com medicamentos que não funcionam mais, medicamentos via orais,
existem as injeções, que a princípio parece não ser muito convidativo você aplicar uma injeção no pênis. Imagina o cara tomar injeção. O homem já tem medo de tomar injeção no braço, gente. Mas a e agulha, lá, Cristina, ele vai? Tranquilo, é muito fininho, ele não sente nada. Às vezes a gente passa uma pomadinha para anestesiar o local, ele usa em casa, ele sabe fazer isso, tem muitos pacientes usando. Esse tratamento desde a década de 80, funciona muito bem, tem que ser bem indicado também, Mas bem ele controlado é como se e bem fosse um acompanhado. Viagra injetável, então, doutor? É isso que eu estou entendendo? Mais ou menos, ele funciona. E qual a durabilidade de ação dele? A pessoa aplica 15 minutos ou 10 minutos antes da relação sexual, ele já fica em ereção, às vezes ele fica em ereção, mesmo ejaculando, ele consegue manter o pênis ereto depois, permanece aí geralmente por 40 minutos, 1 hora, que é o tempo suficiente para ele ter uma relação É tipo boa. aquelas injeções subcutâneas? Não é subcutânea, é no músculo do pênis mesmo. E ele mesmo pode aplicar? Ele mesmo que deve aplicar, é ensinado, o médico tem que ensinar, mostrar uma cartilha. Vou usar fotos, você, como é que bichão, faz. prepare-se para a injeção. O cara já não vai perder a graça, doutor? Não, mas veja bem, é uma situação... injeção, gente. Pô, imagina a situação que ele está, ele já passou, tomou o remédio, não funciona, Desesperado. ele está desesperado, ele vai fazer, mas não é por desespero, porque a injeção é indolor, tem uma boa condição, ou seja, tem bons resultados, os resultados são realmente já bem reconhecidos pela literatura médica, é seguro, muito bem orientado, deve ser muito bem orientado e muito bem acompanhado pelo médico. 40 anos já tem o uso dessa injeção? Você imagina, tem pelo 40 menos? anos, Que e funciona bem, interessante. funciona bem. Gente, a gente vive e aprende, né? E tem paciente que realmente pode tomar um caminhão de Viagra e não vai funcionar. Não vai funcionar, e às vezes ele até gosta funciona com o Viagra, mas doutor, eu acho tão mais prático a injeção, porque daí não me dá dor de cabeça, não fica vermelho o meu rosto, eu aplico 15 minutos, não tem falha, consegue ter ereção por um tempo mais prolongado, segurar mais a ejaculação. É um bom tratamento, Tem benefícios. Tem benefício, quando bem indicado e bem acompanhado pelo profissional, né? Eu imagino que o homem partilhar com a mulher dos seus problemas, ele deve correr um bocado, né? Mas, assim, a orientação é sempre que ele não deixe isso debaixo do pano, que converse mesmo com a esposa sobre o que está acontecendo ali. Nessas situações, em todas as situações, até para dividir um tratamento, é importante a presença da esposa, para mostrar, às vezes a esposa, nossa, como você se manifestou agora, puxa, vai aplicar uma injeção no pênis, mas a esposa do lado, o médico explica a necessidade do tratamento, as vantagens do tratamento, como vai ser esse segmento. Então, é importante que se compartilhe, né, que se compartilhe todo o aspecto da consulta, para fazer o diagnóstico e acompanhar o tratamento. É sempre o ideal a presença da mulher, Cristina. E é sempre maravilhoso a sua presença aqui neste programa para orientar, para deixar todo mundo em casa mais tranquilo, não é? Porque a gente faz esse bate-papo para esclarecer. E quanto mais se esclarece, menor fica o fantasma que está dentro da sua cabeça, eu imagino, né? Sem dúvida, Cristina, quebrando os tabus. É o que a gente faz por aqui, doutor Márcio de Carvalho, ele que é médico urologista, tá? Que vem aqui a nosso convite. E vem com muito carinho, que bom. São 13h59.